Nosso quadro de todo dia, que a gente adora trazer notícias positivas também, avanços da ciência, tudo aquilo que os pesquisadores, os médicos descobrem e em alguns momentos a gente tem de trazer assuntos que são difíceis de serem digeridos, né? Mas vamos em frente. Estamos aqui para tratar então de mais uma pauta de saúde com o Dr. Fernando Gomes. Bom dia, doutor. Bom dia, Elisa. Vamos trabalhar. Vamos então trabalhar. Vamos lá, a gente começa falando então de Paulo Gustavo, ator, diretor, roteirista, escritor, um artista bastante versátil e que conquistou o coração dos brasileiros, né? Mais de 50 dias internado em um hospital para tratar Covid-19. E você pode acompanhar tudo isso aqui com a gente, desde o início da notícia da internação, como o quadro dele foi evoluindo, o que foi acontecendo no meio do caminho. O doutor Fernando também sempre explicando para a gente cada momento de piora, o que poderia acontecer. E agora, Paulo Gustavo se torna uma das 412 mil vidas que se foram aqui no Brasil por causa da Covid-19. O que a gente preparou aqui para vocês, a nossa equipe de editores preparou uma linha do tempo para que a gente pudesse compreender exatamente o que aconteceu em cada data. A gente vai caminhando, fazendo a leitura delas e perguntando aqui, tirando as dúvidas com o Dr. Fernando Gomes. Relembrando então, Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março e teve de ser entubado no dia 21 de março. Dia 2 de abril, tratamento com ECMO. 26 de abril, a notícia da pneumonia bacteriana. Eu vou passando todos eles direto, tá, gente? Depois eu vou conversando com o doutor. Dia 2 de maio, teve ali um momento em que ele acordou e interagiu, e isso foi divulgado pela equipe médica. 3 de maio, embolia por fístula bronquiovenosa. E 4 de maio, terça-feira, a morte. Doutor Fernando Gomes, vamos aqui então por partes. Paulo foi internado no dia 13 de março e menos de 10 dias depois ele já teve de ser entubado. Esse é um período de muita análise da equipe médica para ver como vai avançar uma doença num paciente, evidentemente. O fato de ter de ser entubado significa que ele, de bate-pronto, já teve uma piora da doença ou isso pode ocorrer também como um método para uma prevenção? Paulo, nesse momento, ele se torna um professor, né? Um exemplo para todos os brasileiros do que é uma evolução grave para a Covid-19. Então, depois da internação, mostrando que já existia um comprometimento do seu corpo como um todo, ele necessitou, em 7 dias, de uma intubação orotraqueal para facilitar o trabalho do pulmão e realizar a troca gasosa, que nós chamamos de hematose, que consiste em captar oxigênio da atmosfera, necessário para o metabolismo celular e para a vida, e liberar o gás carbônico. E esse processo ele foi facilitado, então, uma vez que o pulmão estava comprometido, tanto pelo coronavírus como pela própria resposta inflamatória exacerbada, desde o quadro que teve início no início do mês. Doutor, algumas pessoas recebem esse oxigênio de uma maneira diferente, né? Quase como se fosse uma nebulização, que a gente está mais habituado. Muitas pessoas passaram por isso, inclusive na infância. Recebem o oxigênio dessa maneira e outras pessoas têm de ser entubadas. Intubar já evidencia que algo realmente não vai bem, que o quadro está evoluindo. Não significa uma morte anunciada, mas significa um avanço severo da doença. Sim. Quando a gente tem a necessidade de se oferecer oxigênio, existem várias formas de isso ocorrer. Eu posso colocar um catéter de oxigênio, posso colocar uma máscara de oxigênio, posso colocar uma ventilação não invasiva, ajudando de alguma forma com uma pressão adicional para que o fluxo de ar ele faça presente dentro da própria árvore brônquica e tenha a troca com os alvéolos. Quando a gente parte por uma intubação orotraqueal, é colocado um tubo que basicamente ele pula toda a questão da própria boca, da glote e joga direto o ar para fazer a troca dentro da traqueia. Lembrando que a traqueia é um tubo que se continua com os brônquios até atingir o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Então é um passo mais avançado, no qual os fisioterapeutas, eles podem trabalhar inclusive para ajudar esse pulmão que está machucado a recrutar os alvéolos, enfim, as células pulmonares que estejam ainda viáveis para que a troca venha a acontecer. Tanto é que não é incomum, Elisa, muitas vezes, para ajudar o paciente, colocá-lo em decúbito diferente. Então, em vez de ficar simplesmente deitado de barriga para cima, em algumas situações o paciente é colocado de barriga para baixo, para que, de uma forma diferenciada, ajudando então na expansão torácica, você consiga utilizar o pulmão que está viável para fazer essa troca gasosa. Explicado então pelo Dr. Fernando Gomes. Eu vou avançando aqui nessa ordem cronológica que a gente montou.
Porque, de repente, surgiu a palavra ECMO, né? E que boa parte dos brasileiros desconhece, natural, até porque quem não é da área da saúde acaba sendo bastante leigo nisso. E nós também trouxemos o assunto aqui para repercutir com o senhor. Eu até peço a gentileza do senhor explicar novamente para a gente o que exatamente é esse tratamento pelo qual o Paulo Gustavo teve de passar. Então, vamos lá. Elisa, é o seguinte... Se o paciente tem o pulmão comprometido e ele necessita de um suporte e de um oferecimento adicional de oxigênio, como eu falei, pode ser feito de diversas formas e uma delas, a mais invasiva, a intubação orotraqueal. Certo. O que acontece? Você está ajudando o ar a chegar nos pulmões e você pode enriquecê-lo com uma quantidade maior de oxigênio, e isso acaba sendo a oxigenoterapia, facilitando que essa troca gasosa aconteça. Mas se a gente entender que o pulmão é um órgão de impacto, é um órgão-alvo, que está inflamado e progressivamente ele perde a capacidade de realizar a sua função primordial, que é essa troca gasosa, mesmo que eu ofereça oxigênio numa quantidade a 100% em volume, pressão, fluxo adequado, eu não tenho material biológico suficiente, eu estou falando de pulmão viável, para realizar a troca gasosa. E sem oxigênio, o corpo não vive. Nós necessitamos desse gás para que o metabolismo celular aconteça. Sem ele, não existe vida. Tanto é que, quando um bebê nasce, a primeira coisa que tem como desafio é deixar de extrair o oxigênio que vem através do cordão umbilical, da placenta da própria mãe, da atmosfera. Então, o primeiro choro, a primeira respiração já é um grande desafio que, na verdade, acaba dando para a gente a assinatura da vida. Quando esse pulmão está comprometido e mesmo oferecendo oxigênio, fluxo, pressão, volume de forma adequada, eu não consigo ter a troca gasosa, eu tenho um paciente que ele pode evoluir para óbito. A ECMO basicamente consiste de um aparelho externo que capta o sangue enriquecido com gás carbônico, produto do metabolismo do corpo, como se fosse o pulmão recebendo esse sangue, faz a troca gasosa, fazendo o papel do pulmão, como se fosse um pulmão artificial, um pulmão que executa esse trabalho fora do próprio corpo. Então, ele libera o gás carbônico, ele enriquece esse sangue com oxigênio e, então, esse sangue retorna para a circulação do paciente. E, com isso, o pulmão tem tempo de se recuperar, de diminuir o processo inflamatório, pelo menos essa é a vontade quando a gente parte para uma terapia dessa, para que ele possa voltar a assumir a sua função de realizar a troca gasosa. Então, é uma situação extremamente grave, delicada, que não é compatível com uma vida eterna dessa maneira, porque você pode imaginar o seguinte, o próprio sangue é considerado um tecido. Quando esse tecido sai fora do corpo físico, é submetido ao contato, que por mais que tenha evolução de tecnologia, mas é submetido ao contato com uma superfície externa, reconhecida pelo próprio corpo como algo que não é seu e retorna para o próprio corpo do indivíduo, existe a deflagração aqui de mediadores inflamatórios, reconhecendo de que isso não é exatamente normal. Por mais que a medicina avance, nós entendemos que o próprio corpo sabe que isso não é normal, piorando então de alguma forma ou aumentando o desafio em lidar com o processo inflamatório. Imagina então o quão difícil deve ser para uma equipe médica que trabalhou aqui nesse caso para decidir de fato por optar para essa alternativa que, como o senhor está explicando, é extremamente invasiva, mas que é necessária no caso do Paulo Gustavo, no caso dele, que era mais uma tentativa de fazê-lo voltar à vida normal, né, doutor? Mas é uma intervenção bastante invasiva. Muito invasiva, que faz o papel do pulmão e muitas vezes você coloca o paciente em um patamar e você necessita que o pulmão se recupere para você dar o passo para trás. Porque se a gente pensar um pouquinho mais, Elisa, qual que seria o passo seguinte se eu não consigo tirar um paciente de uma ECMO, por exemplo, que faz a vez do pulmão? Eu só tenho uma forma. Eu preciso imaginar esse paciente ficando compensado e realizar um transplante de pulmão. Porque eu não tenho outro método, nem com medicamento via oral, nem com medicamento injetável, de realizar uma terapia como essa. É algo físico, é algo mecânico. Nós necessitamos dos pulmões, que são órgãos extremamente importantes para a manutenção da vida.
Vamos voltar então aqui para a ordem cronológica do tratamento do Paulo Gustavo, para a gente poder voltar para essa linha do tempo e compreender o que aconteceu depois do tratamento com ECMO. Aqui já demonstra, então, que havia um cenário com maior gravidade, né, doutor? Por causa de uma pneumonia bacteriana, que com toda certeza os médicos desejavam que isso aqui jamais ocorresse para não colocá-lo numa condição, visto que ele já vinha recebendo o tratamento com ECMO. Quando o paciente fica muito tempo em terapia intensiva e principalmente com tanta invasão, a gente chama de invasão uma sonda, um catéter, um tubo. Nós quebramos barreiras naturais, Elisa, de combate ou prevenção à infecção. Então, apesar de extremamente indesejado e de existir um trabalho intenso, principalmente da comissão de infecção, dos médicos intensivistas, de toda a equipe de enfermagem, com protocolos de higiene e de lidar com a sepsia e antisepsia, existe um ponto de vulnerabilidade e uma facilidade de se desenvolver um quadro infeccioso associado. Aqui eu estou falando de uma infecção urinária, estou falando de uma infecção de catéter periférico, pode ser uma veia, pode ser uma infecção que ganha corrente sanguínea e, o mais comum, uma pneumonia bacteriana. Então, além do problema da inflamação causada pelo coronavírus, nesse pulmão se acessa uma bactéria que não tem jeito, não é uma bactéria da comunidade, é uma bactéria que foi, de alguma forma, adquirida dentro do ambiente hospitalar. E não há nada errado com o hospital ou com a equipe de trabalho, isso é normal. Você tem muitas pessoas que estão naquele ambiente, a flora do lugar, a quantidade de bactérias e a qualidade dessas bactérias, ela muda. Então, existe a chance da bactéria acessar no pulmão e piorar ainda mais um órgão que está lesado. Doutor, falando agora sobre a condição respiratória, então, de Paulo Gustavo. Uma das grandes amigas de Paulo Gustavo, a atriz, a apresentadora, comediante Tata Werneck, fez uma publicação na rede social falando justamente sobre isso e negou uma possível condição de comorbidade de Paulo Gustavo. A gente separou aqui a mensagem que ela disse, que é interessante a gente repercutir com o doutor. Não, Paulo não tem comorbidades, teve asma há 10 anos e nunca mais teve crise. Enxerguem a realidade, parem de negar a gravidade desse vírus. Isso que foi publicado por Tata Werneck. E aí a gente lembra que em maio do ano passado, Paulo Gustavo participou de um programa do canal GNT chamado Além da Conta. Ele disse que estava paranoico e tinha medo da pandemia porque ele tinha um problema respiratório. Isso foi dito por ele. A assessoria de imprensa do ator não confirmou essa informação, mas vale a pena a gente trazer aqui até uma pergunta para o doutor Fernando Gomes. Levando em conta, doutor, que a Tata Werneck citou que ele teve uma crise de asma, mas há muito tempo, que isso nunca mais tinha acontecido. Dúvida bem leiga. Uma pessoa que teve uma vez na vida uma crise de asma, ela naturalmente se torna uma pessoa asmática? Ou você pode ter uma crise e isso nunca mais acontecer na sua vida? Olha só, a Tata Werneck está correta. Então, significa que o indivíduo teve uma crise de asma ou tem uma asma leve que configura uma comorbidade tão grave assim, a ponto de abrir flanco, abrir, na verdade, as fronteiras para combater o coronavírus e ter uma manifestação clínica tão severa. Na verdade, a gente sabe, a maior parte dos casos de infecção por coronavírus são leves ou assintomáticos, mas 15 a 20% tem uma evolução moderada a grave. E o que a gente está vendo aqui, com muito pesar, porque ele é uma pessoa muito querida, um grande gênio da arte do Brasil, é uma evolução funesta, uma evolução grave causada pelo coronavírus. E a gente percebe, Elisa, que é um passinho depois do outro. Não é só a questão da infecção viral, é a questão da infecção do próprio pulmão, que vem depois pelo assestamento de bactérias que acabam configurando como uma infecção secundária. A necessidade de um pulmão artificial para que ele possa respirar. Então, assim, é um colorido de situação que vem aumentando na evolução do tempo do quadro clínico de Paulo, que faz com que fique evidente isso. Então, é lógico que um paciente que tem crise de asma grave, que precisa fazer uso constante de corticoides, que tem internações frequentes devido a essa doença, é outro caso, tem uma fragilidade maior e uma facilidade de piorar mais rápido por conta de uma infecção pulmonar viral. Qualquer que seja, não precisa ser o coronavírus, não, pode ser uma infecção bacteriana. Mas nesse caso específico, com um dado tão remoto de uma crise há tanto tempo atrás, que às vezes fica até difícil da gente configurar se de fato foi realmente uma crise de asma, porque se fosse todos saberiam.
Explicadíssimo aqui pelo doutor Fernando Gomes, hein? Doutor, nossa, a gente pôde compreender ainda mais o cenário do tratamento do Paulo Gustavo e sempre agradeço aqui a sua maneira tão clara, né, e objetiva de fazer com que a gente que é leigo, conseguir compreender ainda mais essas questões da pandemia de Covid-19. Doutor Fernando Gomes, obrigada, viu, por mais um dia e toda a clareza nessa, que é sempre uma aula para todos nós. Obrigada. Obrigado a você, Elisa, pela oportunidade e desejo tudo de bom para a família do Paulo, com muito amor, com muito respeito. E, pessoal, a gente está vivendo um momento muito sério, de muito pesar, mas vamos seguir em frente. Saúde, saúde para todos nós. É o que queremos, é o que precisamos. Este foi mais um Correspondente Médico.